Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes, sejam bem-vindos. Vocês sabem que aqui no nosso canal nós falamos sobre o desenvolvimento mediúnico, o aprendizado sobre a mediunidade, mas muito além disso, nós temos que saber que o médium é uma pessoa em diversos sentidos, ela contém tudo que qualquer pessoa tem, né? Então, nós temos que aprender também sobre a nossa vivência, também as questões filosóficas, as questões religiosas que envolvem a nossa vida. Então, por isso, nós vamos falar sobre a confiança no futuro. E isso está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos. Se você chegou agora no canal, está assistindo, assista o vídeo, depois se gostar, inscreva-se no canal para receber novidades, notificações, né? E gostando do vídeo também, curta o vídeo, né? Então vamos lá, o objetivo de hoje que é falarmos sobre esse tema que é a confiança no futuro. E de onde eu tirei isso, né? Confiança no futuro. Bem, vocês sabem, quem já visita bastante o canal, sabe que nós falamos de espiritualidade, mediunidade, só que tudo isso envolve muitas coisas da nossa vida, tá? Que quando a gente fala, meus amigos, desenvolvimento mediúnico, não é só saber psicografar, saber incorporar espírito, saber sentir um espírito, não são só essas coisas. Na minha concepção, o desenvolvimento mediúnico, ele envolve uma coisa principal, que é por que a mediunidade está lá, que é o seu desenvolvimento como pessoa, é como você age, como você corresponde na vida às coisas que lhe acontecem. Então vejam, mediunidade não está lá simplesmente para você ser um bom médium psicógrafo, um médium de cura, né? ou digamos assim, para você escrever livros, mas é exatamente para ajudar a desenvolver você como pessoa. E uma das grandes ferramentas que a doutrina espírita tem para esse desenvolvimento, e Kardec e os espíritos, né, tiveram maestria em incluir essa ferramenta, é nós termos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse meu aqui é bem antiguinho, não sei se ainda tem essa edição. Então vejam, para alguns têm uma concepção muito errada, né? Acham que na doutrina espírita o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritas. Não é Bíblia nenhuma, gente. Bíblia é Bíblia, né? A Bíblia está lá, no lugar dela. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma compilação de pedacinhos da Bíblia, né? E esses pedacinhos são comentados por Kardec, tem os comentários dos Espíritos, tem explicações. Então vejam, tudo dentro da moral cristã, da filosofia cristã, tá? Então não tem nada de estranho nisso. E é muito legal ler porque a gente entende mais esses pedaços da Bíblia, né? Então tem dentro de uma dessas explicações, no capítulo 12, que é sobre amai os vossos inimigos, né? Pagar o mal com o bem, tem uma frase que termina, uma parte aqui que eu quero comentar com vocês. Eu vi essa frase repetida na internet, que é lá daquele parágrafo onde diz: se alguém te ferir na face direita, né? Então tem no final desse texto, diz assim: eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Então, olha a profundidade desse pensamento. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Então, vejam, isso nos faz pensar sobre como nós sofremos por tantas coisas no nosso dia a dia. Quantas coisas nós idealizamos como a nossa verdade, como o nosso destino, né? Como os nossos sonhos, as coisas que nós engendramos lá na nossa cabeça e classificamos como os grandes sonhos de nossa vida. E que muitas vezes essas coisas não são, digamos assim, conceitos, não são, como é que eu posso dizer, metas pessoais, uma coisa do espírito, uma coisa nossa. Mas não, são coisas materiais, são coisas que nós impomos a nós mesmos.
Muitas vezes por modelos que nós já temos, né? Que vem desde os nossos pais, que está ao nosso redor, é um modelo social. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos sair desse mistério aí. Por exemplo, o modelo que nós vivemos, que nós temos que crescer, nós estudamos, fazemos faculdade, fazendo a faculdade nós temos que arrumar um bom emprego, temos que nos casar, ter uma casa maravilhosa, grande, carro, temos que viajar, né? Temos que ir para o exterior, sei lá para onde. E então nós idealizamos situações. Tá? Não estou dizendo que isso não é bom, né, gente? Não estou dizendo que não é bom ter casa, que a gente tem que se rebelar e não tem que ser mais assim. Não é uma questão de extremos, né? Então, às vezes, nós idealizamos certas coisas e que essas coisas acabam se tornando o nosso próprio martírio. Nós esquecemos que existe um futuro maior, né? Que existe lá na frente um mundo espiritual para onde nós vamos um dia, que existe um mundo espiritual que nos cerca e que nós percebemos através da nossa mediunidade, e isso parece que fica em segundo plano. Eu percebo às vezes que muitas pessoas colocam o plano espiritual como uma coisa segundo plano, anexa, né? A minha vida é aqui, a vida real é aqui, e o plano espiritual é uma coisa que está lá, pode ser que exista. Na verdade, gente, lá é o mundo verdadeiro, lá é o reino de Deus, aqui é um reflexo que é utilizado para o nosso aprendizado. Então, nós colocamos os nossos desejos materiais acima da elevação espiritual. Então, às vezes, tem muita gente que fala assim, eu quero começar os estudos espíritas, né? Eu quero começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não pude começar ainda porque agora eu estou fazendo a minha tese, agora eu estou fazendo meu TCC, agora eu comecei um emprego, agora eu vou ter um filho, agora eu vou comprar um carro, agora eu estou trabalhando até mais tarde, como se fosse uma coisa assim muito além. Gente, ler um livro, você lê um pedacinho cada dia. Você não precisa fazer um projeto de vida para ler um livro. Você precisa fazer um projeto de vida para ter um filho. Isso sim, você tem que ter um projeto de vida para ter um filho. Para ler um livro não, gente. Você começa simplesmente, pega na hora do almoço, lá almoçou, tem 5 minutos antes de sair, lê uma página. Só isso. Eu estou dando um exemplo. Um exemplozinho bem básico, né? Então vejam, as coisas do Espírito às vezes nós colocamos em segundo plano. E ele diz aqui, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E esse ferimento vem quando? Vem quando a vida não devolve aquilo que nós acreditamos que ela deveria devolver, e geralmente é material, né? Seja o carro que você queria comprar, né? Eu estou dando exemplos materiais, a casa que você queria, a nova viagem que você queria, as roupas novas que você queria. Então nós achamos assim, até que fazemos uma conexão, né? O bem que eu faço tem que retornar em presentes materiais. E não é isso, gente, que a gente tem que buscar. O bem que a gente faz tem que ser algo futuro, algo que nós vamos ver lá na frente, como um reconhecimento espiritual, né? Como um entendimento que vai crescer dentro de nós, mas não uma recompensa material, como muitas pessoas fazem, né? Quanto mais você doar, mais Deus vai te dar. Quanto mais dinheiro você der, né, para a religião, mais dinheiro Deus vai te devolver. No plano espiritual a gente não tem dinheiro, né? Então como é que você vai acumular? Já dizia Jesus, não acumuleis bens na terra, onde o bandido, né, pode roubar, os ladrões roubam, a traça come, a ferrugem corrói. Então a gente não tem que se concentrar tanto assim. Nós temos que fazer a nossa evolução material, ela tem que existir porque é a nossa vivência, mas não tem que ser antes da evolução espiritual. Já dizia lá, eu tenho até uma parte aqui da Bíblia anexa, que eu até vou falar no vídeo seguinte também, vou usar no vídeo seguinte, e lá em João 6, né, João capítulo 6, Jesus transcorre sobre a questão de você entender o que é material e o que é espiritual, o que é o espírito e o que é carne. E ele tem uma parte que ele está discutindo com os seguidores dele, ele diz lá, este é o pão que desceu do céu, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá sempre. Ele está falando do pão da vida. Ele está discutindo sobre beber o sangue de Cristo e comer o pão que é carne de Cristo, que ele está falando na verdade que é o ensinamento dele e que muitas pessoas passaram a vida inteira e não entenderam, né? Até naquela época
ele tinha muitos seguidores e fala nesse capítulo 6 que quando ele falou essas coisas, muitos seguidores foram embora, não quiseram mais seguir ele. Por quê? Porque ele estava dizendo que seguir Jesus e o símbolo, né, o que Jesus simbolizava, que era o amor, que era Deus, isso precisava renunciar de muita coisa. E as pessoas entendiam o contrário, que seguir a Deus era ter mais ouro, seguir a Deus era ter prosperidade material. E não é exatamente isso, gente. Então, independente de como está a nossa vida, como nós estamos hoje, o nosso crescimento espiritual cresce à parte. É uma outra coisa. Nós podemos ter uma vida muito simples, muito humilde, mas um crescimento espiritual muito grande. Tá? E não é um clichê dizer, então porque eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, então o meu crescimento espiritual está lá embaixo. Não, você tem outros desafios, tem desafios diferentes, porque os desafios espirituais, eles estão aqui, ó, na nossa cabeça. E não é assim que acontece? Quantas pessoas que têm muito dinheiro e vivem infelizes, né? Então isso não faz diferença, gente. Os nossos desafios espirituais estão aí para nós enfrentarmos, seja família, né? Seja os problemas familiares, até os problemas materiais, a forma com que nós respondemos às situações diz muito da nossa condição espiritual. E às vezes colocar essa preocupação de uma forma tão tensa, né, em corresponder a essas coisas, porque eu vejo muitos amigos aí dizerem assim, Anderson, eu tenho X idades, eu tenho tantos anos, né? E ainda não realizei isso, eu me sinto inútil, eu me sinto incapaz, eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo, não consegui tal coisa, tudo dá errado na minha vida. Pense bem, que coisas são essas que dá errado? São as coisas que você exige tanto como sua única realidade? Será que se você não mudasse de direção um pouquinho, fizesse coisas diferentes, não exigisse tanto das coisas que você quer como a única coisa do universo? Porque às vezes, gente, Deus tem coisas melhores do que as coisas que nós queremos. Às vezes não é exatamente o que a gente quer. Às vezes precisa a gente dar aquele voto para a espiritualidade de deixar a coisa acontecer. Quando vê que uma coisa dá errado, já direcionar para outra. Ter uma coisa que eu chamo de fluidez na vida, que eu tenho comentado muito no canal e às vezes falo nas respostas lá. Ser mais fluido na vida. Não ser, né, como um martelo batendo na pedra para querer quebrar, para tirar o que tem lá dentro, que é o que nós queremos, né? Então nós temos que repensar a nossa vida, as questões espirituais e como nós encaramos as coisas, tá? Então não achar que o plano material é a única coisa que existe e depois nós vamos viver, sei lá, pisando em nuvens, né? Viver de filosofia, não, nós temos que levar isso já, crescer com isso já. Porque se nós não aprendermos a fazer as coisas pequenas, materiais aqui da Terra, as coisas simples, como é que nós vamos ter uma grande missão? Tá? Às vezes eu escuto muita gente falar, eu tenho uma grande missão. Como é que nós vamos ter uma grande missão se nós não conseguimos resolver uma coisa simples? Quer um exemplo? Trocar um pneu de um carro sem reclamar porque ele furou. Que azar eu tenho, né? Como a vida me castiga, que problemática que eu tenho, justo agora. Imagina, se a gente reclama para trocar um pneu, como é que a gente vai resolver uma grande missão? Não é verdade? Então existem muitas coisas que nós temos que aprender. Então, gente, esse é o vídeo que tinha para hoje, porque tudo isso é aprender sobre mediunidade, nós evoluirmos como pessoa e crescer em espírito, tá? Então é isso, gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Jesus abençoe vocês, que vocês estejam sempre sob a luz, sobre a paz, com muita alegria no lar de vocês. Obrigado, até o próximo vídeo.